Oi pessoal, meu nome é Aaron Vitorino, eu sou dono do canal Moz Escolar. No dia de hoje irei trazer um vídeo onde irei explicar como adquirir o financiamento e como escolher uma boa localização por forma a nos tornarmos empreendedores de sucesso. Então, se você é novo no canal, seja bem-vindo e aproveite e subscreve depois de assistir o vídeo, porque o canal Moz Escolar precisa de ter um mínimo de 1000 inscritos por forma a ter permissão do YouTube para poder fazer lives. Lives essas que consistirão numa espécie de preparação para os exames da 10ª, 12ª e exames da admissão. No mundo dos negócios, o termo empreendedorismo refere-se à busca de novas oportunidades por meio da criatividade e da inovação. Sendo assim, o sucesso de qualquer empreendimento vai depender da qualidade da própria gestão. E ao gestor lhe é colocado o desafio de, para além de buscar a eficácia, procurar também garantir a eficiência por via das suas decisões. Para além de aspectos como a criatividade, a responsabilidade, a habilidade de saber ouvir as pessoas, entre outros aspectos referentes às habilidades de um gestor, existem também outros aspectos que podem determinar o sucesso de qualquer empreendimento. Aspectos como, por exemplo, a localização e a forma de financiamento do próprio empreendimento. Sendo assim, o vídeo de hoje irá centrar-se basicamente nesses dois últimos aspectos. Em relação ao financiamento, o meu conselho é o seguinte: para pessoas com um volume de venda muito baixo e com pouca experiência no mercado, não recomendo a concessão de créditos bancários com vista a financiar esses tipos de empreendimentos. Por uma simples razão, os juros provenientes dos empréstimos podem sobrecarregar a estrutura do custo do próprio empreendimento e, por sua vez, as receitas arrecadadas por causa da falta do conhecimento e da divulgação do próprio empreendimento podem, em algum momento, não serem suficientes para cobrir esses todos os custos e, consequentemente, causar a falência do próprio empreendimento. Então, para pessoas que querem iniciar um pequeno negócio e não têm um valor mínimo para poder iniciar, existem formas alternativas de como obter um financiamento. A primeira modalidade vai ser a fusão ou formação de parcerias com possíveis financiadores. Sendo assim, tu elaboras um projeto e procuras alguém que tenha disponibilidade de liquidez. Sendo assim, para que o seu projeto seja aceito pela outra pessoa, é preciso que você aplique bem as habilidades de comunicação e persuasão, por forma a convencer o financiador. A segunda modalidade vai ser a celebração de parcerias com possíveis fornecedores, que pode ser através da concessão a crédito de mercadorias ou matéria-prima. E por fim da lista pode ser através do XTIC. XTIC, para quem não sabe, é uma modalidade de empréstimo que não envolve juros. Agora vamos falar da localização. Em assim, meus caros, a escolha de uma boa localização pode determinar o curso de qualquer empreendimento. Sendo assim, empreendedores com uma boa localização e fixa tenderão a ter maior aceitação perante aos clientes do que empreendedores que não possuem uma localização fixa. Um exemplo claro disso temos, por exemplo, a aceitação do público perante a um vendedor ambulante e a um vendedor fixo. O vendedor que tem uma localização fixa tenderá a ter maiores clientes do que o vendedor ambulante. Por uma simples razão, o vendedor que possui uma localização fixa transmite maior segurança aos clientes do que o vendedor ambulante. Contudo, a escolha do local onde o empreendimento irá se instalar deverá tomar em consideração os seguintes aspectos. Primeiro, a segurança para o próprio empreendimento. Segundo, a segurança para o cliente. Terceiro, a proximidade em relação aos clientes. Quarto, a proximidade em relação aos seus fornecedores, entre outros aspectos. Então, o vídeo de hoje era basicamente isso, espero que tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor subscreva, porque neste momento o canal Moz Escolar precisa de ter um mínimo de 1000 inscritos por forma a ter a permissão do YouTube para poder fazer lives. Lives essas que consistirão numa espécie de preparação para os exames da 10ª, 12ª e exames da admissão. E não se esqueça, sexta-feira teremos uma avaliação comparativa entre Toyota Rava e Nissan X-Trail, tá bom? Até lá!